Prezados irmãos e irmãs em Cristo, é um momento importante esta nossa celebração no dia de hoje, onde 97% do nosso clero, dos 65 sacerdotes, nós estamos fazendo presença aqui nesta cidade com 62 sacerdotes, neste momento espalhado por todas as comunidades paroquiais aqui desta cidade, vivenciando, rezando este momento difícil, mas por outro lado, mostrando essa presença querida da nossa igreja, da nossa diocese, frente com tanto sofrimento, e os nossos padres também assumindo este compromisso de estar junto com esta cidade nas comunidades paroquiais. Lembro que alguns anos atrás eu escrevi um livro sobre a paróquia e nesse livro eu dizia que a paróquia ela não é do pároco, mas a paróquia ela é do presbitério. E a beleza do nosso presbitério, estar aqui nesta cidade, demonstrando o seu amor, a sua solidariedade para com os nossos fiéis. Na terça-feira de manhã, no corredor lá do nosso retiro espiritual, indo para a capela, alguns sacerdotes questionaram: Dom Edson, o senhor soube o que está acontecendo na cidade de Ubá? Eu falei, não. De repente um outro chega e pergunta: muitas destruição, muitas dificuldades. E aí eu fui apenas escutando um padre falar, o outro padre questionar. Fui para a capela, participando daquele momento de oração e pedir a Deus o que nós, como igreja, podemos fazer. E acabando a sua oração, eu pedi para que os padres retirassem e ficasse apenas os padres da cidade de Ubá. E comentei com eles, falei, olha, quero que os senhores desloquem para as suas paróquias e seja um verdadeiro sinal de Deus para as pessoas neste momento de dor. E conversando com uma pessoa querida, eu falei, eu tive uma intuição. Ela falou, não, isso não é intuição, isso é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E é nessa sensibilidade mostrar também a nossa igreja e o padre, juntamente com os seus fiéis, trabalhando, lutando, porque sempre nós questionamos, por que isso, por que aconteceu dentro dessa situação. E nós não temos muitas explicações para isso. Uns falam questões climáticas, outros falam questão de estrutura, ou tantas outras coisas. Mas o mais importante de nós, cristãos batizados, é a gente perceber que Deus age silenciosamente nos contrários da vida. Nós estamos caminhando, nós estamos indo bem, de repente Deus faz a gente olhar de uma maneira totalmente diferente. E é aí que nós devemos mostrar a nossa fé dentro de um espírito de solidariedade. É aí que nós devemos vivenciar este momento, entendendo o que nós acabamos de ouvir no início do Evangelho de hoje. Jesus falando para os seus discípulos: sede misericordiosos, assim como o nosso Pai do céu, Ele é misericordioso. Nós já tivemos a graça, a oportunidade de refletir quando o Papa Francisco colocou
o ano da misericórdia. Nós já tivemos a graça de aprofundar quando o Papa São João Paulo II escreveu um documento sobre a misericórdia. Sermos misericordiosos como nosso Pai do céu, Ele é misericordioso. A misericórdia, se nós olharmos em todas as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que Deus sempre manifestou a sua misericórdia. Dentro da criação, Deus revelou a sua misericórdia. Jesus chegando até nós, a epifania da misericórdia de Deus. E hoje a Igreja tem esta grande missão, o Papa Bento XVI sempre mencionou isso, de manifestar a misericórdia, a ternura, a bondade de Deus. O que significa esta palavra dentro desse contexto em que nós estamos vivenciando? Misericórdia, se nós pegarmos a palavra, nós vamos dividi-la: misérias e coração. É a gente perceber o carinho, a ternura, a bondade que Deus tem para com cada um de nós. Desde o momento em que nós levantamos no dia de hoje, a gente perceber quantas maravilhas que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Ter um pai, ter uma mãe, ter saúde, ter vida, o Senhor fez em mim maravilhas. Esta grande misericórdia de Deus, da gente entender isso. E Ele manifestou para nós por meio de Jesus Cristo. Para a gente chegar até Deus, nós temos que vivenciar esta misericórdia. E frente a esta realidade, que não é uma coisa tão fácil de entender, essa questão das águas, que ela vai chegando, ela vai destruindo tudo. Posso falar que no ano de 2000, vocês devem ter consciência que aconteceu na cidade de Itajubá, no sul de Minas, que acabou com 70% da cidade, e como que o povo sofreu, a dificuldade. Meu pai, meus irmãos, amigos, parentes, onde a gente falava que nunca ia chegar, e sempre as pessoas questionavam: aonde que está Deus nesta situação? A dificuldade, esse deslocamento. Mas por outro lado, assim como nosso Pai é misericordioso, nós devemos, como cristãos, como batizados, demonstrar também esta misericórdia. Nós devemos demonstrar este amor. Quanto dos senhores e das senhoras já trabalharam no dia de hoje, já lutaram? Quantos de vocês tentaram, mesmo na dificuldade, sendo e querendo brotar esperança, mesmo sabendo, difícil, puxando água, puxando 20 anos de trabalho, 20 anos de dedicação, 30 anos de luta, quanto sacrifício, quanta dor, quanto sofrimento, e agora, de repente, prazo de tantos minutos, tudo cai por terra. Nós não podemos deixar isso acontecer na nossa vida. Nós que temos fé, nós temos que praticar estas obras hoje de fé, de caridade, de esperança. É isso que os senhores e as senhoras estão fazendo. Seja a pessoa na sua maior simplicidade, chegando numa comunidade aqui, lá na Paróquia do Divino, um senhor muito humilde, um senhor muito simples, levando um pacotinho de pó que eu acho que não tinha meio quilo. E ele falou: padre, me ajuda.
Olha que coisa bonita. E eu pensei assim, é ele que está precisando de ajuda. Não somos nós que estamos aqui, ele que está precisando. E ele pediu e saiu correndo. Então acho que isso é muito bonito, a gente perceber este amor, essa sensibilidade. E isso não caiu do céu. Isso brota de uma comunidade que tem fé. Isso brota de uma comunidade que acredita em Deus. Ninguém pode apagar isso de nós, dessa nossa fé, mesmo sabendo. Gosto sempre de falar às vezes que é um amor de mãe. Esse espírito que vocês devem viver é um amor de mãe. A mãe sofre, a mãe padece, a mãe tem problemas, a mãe tem dificuldades, mas ela não deixa de amar os seus filhos. Faz com muito amor. Então é essa dimensão da nossa igreja nesse tempo que essa comunidade está vivendo. E aqui eu falava com os padres de toda a diocese, olha, nós temos que ir para as paróquias. Então todos os padres estão aqui, estão os padres aqui da Forania Nossa Senhora Mãe de Deus, de Pirapitinga, levanta aí Padre Valnei de Pirapitinga, que a comunidade está solidária, o Padre Luiz Fernando de Estrela d'Alva, com o Padre Wagner, lá daquela outra região, depois o Padre Davi de Volta Grande, o Padre Antônio Márcio, Santo Antônio do Aventureiro, Padre Adilson de Além Paraíba. Olha, aquela região que vocês conhecem, os padres estão unidos com vocês. Isso é bonito, colocando aquelas paróquias, aquelas comunidades totalmente unidas. É nesta hora que nós devemos demonstrar os nossos sacerdotes esse carinho, essa ternura, como não podemos esquecer os donos da casa, né? Tanto o Padre Márcio com o Padre Peluso, os dois padres. Pode sentar, se o bispo vai falar demais, vocês vão cansar. É essa dimensão da nossa fé, é a dimensão da nossa fé, é o que nós queremos demonstrar para vocês, que a gente não pode perder a esperança. Vamos continuar, vamos mostrar, e quando lá, limpando um terreno, limpando uma casa, derramando lágrimas, possamos lembrar, nós estamos aqui vivos, nós estamos aqui para ser sinal de esperança. E às vezes a gente não tem condições de ser sinal de esperança, mas a gente tem que ser forte. Temos que ser fortes. Vamos mostrar que a gente tem a força e buscar com os nossos joelhos crescer cada vez mais. E aí nós vamos entender quando Jesus falou, olha, sede misericordiosos, como nosso Pai do céu, Ele é misericordioso. Nosso Pai do céu, Ele é misericordioso, e agora nós temos que entender dentro da dimensão do coração. Isso que é importante. A gente não é querer raciocinar isso, porque quando a gente começa a raciocinar, nós vamos querer culpar alguém. Olha a intenção da missa, pelas dificuldades, pelas coisas da natureza, nós não controlamos. Nós temos que ter a nossa fé, continuar. E se nós estamos vivos, se Deus deixou nós, não aconteceu nós, porque algo importante nós temos que fazer. Nós temos que sermos pessoas de esperança, sermos misericordiosos. Vamos pegar, mesmo nosso coração machucado, vamos pegar essas misérias, esse sofrimento dos nossos irmãos e vamos colocar no nosso coração e vamos continuar cada vez mais a nossa missão. Lembre um pouquinho de quem você ama, que sofreu, está sofrendo. Lembre um pouquinho. Vamos colocar no coração de Deus hoje, de quem às vezes perdeu a fé. Não perde a fé. Se Deus é tão bom, como é que Ele deixa isso acontecer? Olha lá o que aconteceu na primeira leitura
da quarta-feira de cinzas. O povo de Deus era um povo do campo, cuidava com muito carinho da plantação, sobrevivia daquilo. De repente a invasão de gafanhotos acontece, acaba com tudo aquilo. O povo revoltou-se contra Deus. Daí vem o profeta Joel, fala para os sacerdotes: olha, vamos voltar o nosso coração para Deus. E voltar o nosso coração para Deus neste momento de dor, de sofrimento, é arregaçarmos as mãos e continuar a luta. Que nós saiamos daqui e vamos mostrar: nós somos soldados de Cristo, nós temos fé, nós vamos levantar realmente esta cidade. É este amor, ser bairrista, né? Acho que isso é muito bonito também, a gente ser bairrista. A gente tem que amar a nossa cidade, amar a nossa casa, amar as pessoas que nós temos, e vamos mostrar, porque Deus não nos vai abandonar esta força, e a nossa diocese faz presença juntamente com todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,